Vamos revisar conteúdo importantíssimo de processo penal. Processo penal, como vocês sabem, a gente vai ter aqui alguns temas bastante importantes dentro daqueles focos que são dados pela nossa prova. Então, no primeiro lugar, vamos começar a trabalhar o inquérito policial. O que vai importar para você dentro do inquérito policial? Em primeiro lugar, vamos lembrar no inquérito policial a questão da instauração. Por que a questão da instauração é importante? É importante lembrar dentro da instauração o seguinte: o inquérito policial, a instauração dele vai depender da ação penal. E quando você tem a ação penal pública, você vai ter a dependência da ação penal pública ao fato dessa ação penal pública ser condicionada ou incondicionada. No caso da ação penal pública incondicionada, o que você tem que lembrar? Você precisa lembrar que o inquérito policial, de acordo com o artigo 5º do CPP, ele pode ser instaurado. Ele pode ser instaurado, esse inquérito policial. Número 1, de ofício. Se a autoridade policial percebe um crime de ação penal pública incondicionada, ainda que não tenha sido instaurado o inquérito até aquele momento, você vai poder instaurar, sendo autoridade policial. Até porque o crime de ação penal pública incondicionada não depende da manifestação de vontade de ninguém. Vamos lá? Por outro lado, você tem ainda dentro da ação penal pública a possibilidade de instauração de inquérito com base na requisição da autoridade judicial ou do Ministério Público. Lembra o caso de falso testemunho. Se o juiz começa a desconfiar que muito falso testemunho está sendo praticado dentro de uma ação trabalhista, o juiz vai pedir para o delegado da Polícia Federal instaurar o inquérito. Qual que é o grande ponto da requisição? Na requisição, o delegado vai ser obrigado a instaurar esse inquérito. Assim como acontece no caso do Ministério Público. O Ministério Público pode requisitar à autoridade policial a instauração desse inquérito. Nós temos também ainda quando qualquer um do povo resolve instaurar esse inquérito. Só que lembra o seguinte: quando a gente fala em qualquer um do povo, o que é importante nós lembrarmos? Qualquer um do povo pode requerer a instauração do inquérito no caso de ação penal pública incondicionada. No entanto, no caso de denúncia anônima, você só vai poder ter a instauração de inquérito policial se essa denúncia anônima, antes de instaurar, a autoridade policial ela acabar ali fazendo um levantamento sobre a veracidade daquelas informações. Em outras palavras, denúncia anônima sozinha não serve para instaurar um inquérito, mas poderá embasar uma investigação preliminar que permita, depois de você ver a veracidade das informações, você instaurar um inquérito policial. E por último, a própria vítima requerer a instauração desse inquérito. Agora, o ponto mais importante aqui diz respeito no caso da ação penal pública condicionada. Por que a ação penal pública condicionada é importante? Porque dentro do inquérito policial, quando a gente fala na ação penal pública condicionada, vai depender da representação da vítima. E aí você percebe que somente a vítima deverá fazer, então, o pedido para a instauração desse inquérito policial. O que é importante você notar? A gente fala em representação da vítima, quer dizer que se a vítima estiver viva, o inquérito policial não poderá ser instaurado sem a representação dela. Mas, professor, lembra o caso do estupro que eu não lembro? Porque eu lembrei que você falou uma vez, olha, vamos imaginar, uma mulher chega em casa, falando: acabei de ser estuprada. Pro marido, ela foi estuprada, um homem foi lá, apontou uma arma para ela e falou para ela ficar quieta enquanto ele passava a mão pelo corpo dela. Você tem aqui o crime de estupro praticado mediante grave ameaça. E se você pegar o artigo 225 do Código Penal, ele diz que, nesse caso, o crime é de ação penal pública condicionada. E aí você vê que se esse marido chega então e fala para ela: vamos na delegacia, ela fala: não, não quero. Muito humilhante na delegacia. Não adianta o marido ir até a delegacia. A autoridade policial não pode instaurar um inquérito nesse caso. Porque, por exemplo, o crime de estupro praticado mediante grave ameaça contra a vítima que tem idade igual ou superior a 18 anos é crime de ação penal pública
condicionada. Nesse contexto, portanto, você não pode instaurar um inquérito policial sem a representação da vítima. Agora, e se a vítima morre? Ou se a vítima é judicialmente declarada ausente? Se a vítima morre ou é judicialmente declarada ausente, nesse caso aqui a gente vai ter a substituição. Substituição por quem? Pelo CAD. O CAD tem que ser nessa ordem: o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Ok? Outro ponto importante da representação. A representação tem que ser apresentada no prazo de 6 meses. 6 meses a contar de quando? Da autoria do fato. Ok? E em relação à ação penal privada, o que importa nós olharmos dentro dessa revisão de inquérito policial? Dentro da ação penal privada, é importante nós notarmos aqui a questão de que na ação penal privada, o inquérito policial não pode ser instaurado que não seja por requerimento da vítima. Se você chamar o Abin de bundão, mesmo que, ó, Abin, você é um bundão, né? Você não vai me processar, né, Abin? Não. Mas alguém aqui na sala se ofendeu por causa do Abin. Ah, eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência pro Abin. Vocês falam, mas na última segunda fase, a direção recebeu um e-mail de uma aluna do online que diz que ficou muito ofendida porque os professores humilhavam demais o Fernando Abin. Não era só pra mim. Daí eu pensei, né? É que não viu o Abin, né? Quem vê o Abin desse jeito dele, alguém leva a sério o Abin, né? Tem gente que leva a sério o Abin. A neta do Abin. Então, você vai fazer que nem essa pessoa do online. Você ficou indignado que o Abin é muito humilhado pelos professores. Você vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência contra mim. Veja, o delegado vai olhar para você e falar: se chamaram o Abin de bundão e ele não quer investigar, não posso fazer nada. Professor, mas vamos imaginar que o Abin morre. Se o Abin morrer, você aplica quem? O CAD. Imagina, Abin, será que algum cônjuge seu iria querer processar para querer que a sua honra fosse reestabelecida? O que você acha, Abin? Acho que não, né? Depois da cônjuge do Abin, quem seria? A mãe do Abin. Né? A mãe do Abin, com quem ele mora até hoje. Né? Depois o descendente, depois o irmão. Então você percebe que no caso de ação penal privada, se a vítima não se manifestar, você não vai ter caracterizado aqui, então, a possibilidade da instauração desse inquérito. Aí o outro ponto importante é o seguinte: dentro das características, o que eu vou ressaltar para vocês? Dentro dessas características do inquérito policial, 2 características são importantes. Primeiro, o inquérito, ele é sigiloso. Sigiloso significa que o inquérito é secreto? Não! Professor, como assim não é secreto? Veja, ele é sigiloso porque a autoridade policial não é obrigada a dar publicidade dos atos. Agora, se o investigado quiser ver o conteúdo do inquérito, aonde ele está sendo investigado pela prática de um crime, o delegado pode negar acesso? Não. Não, o delegado tem que dar o acesso. Agora, o que você vai lembrar? Ele tem que dar acesso a toda a investigação? Não! Lembre da súmula vinculante 14 do STF. O que a súmula vinculante 14 do STF fala para você? Ela fala que a autoridade policial é obrigada a dar vista ao investigado do conteúdo que está documentado no inquérito policial. Ou seja, aquilo que estiver nos autos do inquérito. Se tiver alguma investigação paralela, como uma interceptação telefônica ou outra prova que ainda está em produção, mas não foi juntada no inquérito, a autoridade policial não é obrigada a dar vista desse ponto. Ok? Por outro lado, vamos lembrar que o inquérito policial, ele é indisponível. O que isso quer dizer para você na prática? Inquérito policial, ele é indisponível porque a autoridade policial não pode arquivar o inquérito. Lembre, então, que a autoridade policial não vai arquivar o inquérito. Se você falar a autoridade policial pode arquivar o inquérito, no 25º exame você ia perder uma questão, porque uma das alternativas que falava de arquivamento dizia da autoridade policial arquivar inquérito, e ela não pode. Então você sabe que é indisponível porque, uma vez instaurado o inquérito, a autoridade policial não vai, nesse caso aqui, não vai poder arquivar o inquérito. Por último, vamos falar da conclusão do inquérito policial.
Por que é importante nós lembrarmos da conclusão desse inquérito policial? Então você vai ter aqui a instauração do inquérito, nós já vimos como que vai funcionar a instauração desse inquérito. Tá? Já vimos então como vai funcionar a instauração desse inquérito, e esse inquérito vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão, ela se dá através do relatório. Essa conclusão se dá através do relatório. Ok, vamos lembrar um outro ponto. O inquérito ele é instaurado para quê? Para produzir provas para sustentar a ação penal. Essas provas elas têm valor relativo. Por quê? Porque o juiz não pode basear a condenação com base apenas em provas colhidas do inquérito policial. Ele precisa do reforço, da confirmação dessas provas com provas produzidas em juízo. O relatório é feito, o inquérito é concluído. O que vai acontecer? Se for o caso de ação penal privada, o inquérito policial vai ser remetido ao cartório, onde ele vai aguardar a manifestação da parte. Agora, quando a gente tem a ação penal pública, esse inquérito ele vai ser remetido ao Ministério Público. Ele vai ser remetido ao Ministério Público. O que o Ministério Público pode fazer? O Ministério Público ele pode oferecer a denúncia, ou seja, o Ministério Público pode olhar para as circunstâncias e falar que é o caso de oferecimento de denúncia. Vai acusar a pessoa em juízo. Agora, o Ministério Público pode também querer novas diligências. Pode querer novas diligências. E o Ministério Público, por fim, ele vai arquivar? Não! O Ministério Público ele vai requerer o arquivamento. O Ministério Público vai requerer o arquivamento. Aí, uma vez o Ministério Público requerendo esse arquivamento, o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber o seguinte: os autos, então, vão para o juiz, ok? Os autos vão para o juiz. E aí você percebe o seguinte, tá? E se o juiz homologar o pedido de arquivamento? Quando o juiz homologa o pedido de arquivamento, quer dizer que o magistrado concorda que o inquérito deve ser arquivado. Então o inquérito será arquivado. Só que qual que é o ponto essencial para você? A decisão que homologa arquivamento, ela faz trânsito em julgado formal. O que isso significa? Significa, então, que como o juiz não está nem condenando nem absolvendo, se surgirem novas provas, ou a denúncia pode ser ofertada, ou a investigação pode ser retomada. Ok? Como isso caiu, por exemplo, no 25º. O sujeito estava sendo investigado por ter estuprado a filha, e as testemunhas falaram que as relações sexuais foram consentidas. Inquérito foi arquivado. Após o arquivamento do inquérito, a testemunha foi lá e falou: eu não disse da violência que a vítima sofreu porque eu tinha medo de morrer. E por outro lado, depois do arquivamento, surgiu uma filmagem mostrando que essa testemunha havia sido ameaçada para praticar os atos sexuais. O que você percebe? Surgiram novas provas que indicavam a ocorrência do crime. E aí a alternativa correta era que indicava que, como a decisão que faz homologação, ela faz trânsito em julgado formal, ou seja, material só vai fazer quando condena ou absolve. Como esse caso não condenou e nem absolveu, você vai ter então a possibilidade de surgimento, diante do surgimento de novas provas, oferecer a denúncia ou reabrir a investigação. Ok? Mas por outro lado, e se o juiz não homologa? Se o juiz não homologa, ele vai encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E esse Procurador-Geral de Justiça, ele vai ter duas opções. Ou ele vai opinar pelo arquivamento do inquérito, e atenção aqui, se o Procurador-Geral de Justiça concordar com o arquivamento, o juiz pode recorrer? Não. O juiz recorrer de decisão de arquivamento do MP não existe. Então, se o juiz não homologa o pedido de arquivamento, ele vai encaminhar os autos para o Procurador-Geral. Se o Procurador-Geral entender que é realmente o caso de arquivamento, o juiz vai aceitar esse arquivamento e morreu por aqui a ação. Agora,
E se o procurador-geral não concordar com o arquivamento? Se o procurador-geral não concordar com o arquivamento, vai ser ofertada a denúncia. Essa denúncia pode ser ofertada pelo próprio procurador-geral, como também pode ser ofertado por um promotor que vai ser designado pelo procurador-geral. Ok? Tanto faz ou um ou outro. Ok? Tranquilo? Com isso, então, a gente fecha o inquérito policial. Próximo ponto a ser destacado. Próximo ponto a ser destacado aqui vai ser a ação penal. Quando a gente fala em ação penal, o que nós vamos trabalhar aqui? Dentro da ação penal é importante a gente lembrar que a gente vai ter a ação penal pública. Quando você fala em ação penal pública, quem é o titular? O Ministério Público. Se é pública, é do Ministério Público. O Ministério Público vai ter a ação penal pública incondicionada. Quando eu falo em ação penal pública incondicionada, o que isso quer dizer? O Ministério Público vai denunciar independentemente da existência de autorização ou não da vítima. Ok. Agora, nós temos, por outro lado, a ação penal pública condicionada. E dentro da ação penal pública condicionada, o que nós vamos lembrar aqui? Nós precisamos lembrar do seguinte, dentro da ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada, ela pode ser ação penal pública condicionada por requisição do ministro da Justiça. O ABIN chama o Temer de corno. ABIN, o Temer não assiste a nossa aula. Ele fica com medo quando a gente traz esse exemplo. O ministro da Justiça vai fazer uma requisição junto ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça uma denúncia por injúria, porque o ABIN ofendeu quem? O presidente da República. Nós só vamos ter requisição do ministro da Justiça quando a vítima do crime contra a honra ou é o presidente da República ou é o chefe de governo estrangeiro. Só nesses casos. Ok? Professor, mas e se eu xingar o ministro do STF? Você não vai ter requisição no ministro da Justiça. Essa hipótese de requisição é restrita aos casos do presidente da República ou do chefe de governo estrangeiro. Por outro lado, nós vamos ter a condicionada a representação. E dentro da representação, o que é importante a gente lembrar aqui? Dentro da representação, em primeiro lugar, vamos lembrar que nós vamos ter o prazo. Esse prazo é de 6 meses. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui dentro de 6 meses? Você tem 6 meses para oferecer a representação. Então o que se percebe? Você oferece a representação para o Ministério Público e o Ministério Público leva 10 anos para oferecer a denúncia. O Ministério Público aqui cometeu algum erro? Sim ou não? Não. Você tem 6 meses para apresentar a representação. O Ministério Público, uma vez com a representação, ele não tem prazo para oferecer a denúncia. Quem tem o prazo é a vítima para oferecer essa representação. Além do mais, essa representação, ela pode ser objeto de retratação. Tema também cobrado na última prova. E o que nós precisamos lembrar da retratação? A retratação, ela vai ter a regra. Qual é a regra da retratação? A regra da retratação está no artigo 25 do Código de Processo Penal. O artigo 25 diz que a retratação pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Se você abrir o artigo 25 do CPP agora, você vai ver que a denúncia é irretratada depois de oferecida a denúncia. Ela é irretratável depois de oferecida a renúncia. Então, nesse caso aqui, retratação, regra, até o oferecimento da denúncia, você pode se retratar. Qual vai ser a exceção? A exceção a essa regra, vou pôr em vermelho a exceção a essa regra está prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Por quê? O artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, ele fala que no caso de violência doméstica, você pode ter a retratação até o recebimento da denúncia. E além disso, o que é importante lembrar do artigo 16 é que ele fala para você também que além de você poder fazer a retratação até o recebimento da denúncia,
o juiz vai ter que designar uma audiência. Então o que você precisa lembrar? Se a vítima oferece a retratação antes do recebimento da denúncia, o juiz pode receber essa denúncia? Se tem retratação, não. Então ele não pode receber a denúncia. O que ele pode fazer nesse caso? Ele poderia, nesse caso, então, designar uma audiência para que fosse, então, confirmada a vontade da vítima em se retratar. Ok? Tranquilo? Agora, por outro lado, nós temos a ação penal privada. E o que eu quero chamar a atenção de vocês dentro da ação penal privada? Primeiro ponto dentro da ação penal privada, o prazo da ação penal privada. O prazo da ação penal privada é de 6 meses. Só que o que eu quero que você cuide? O prazo aqui na ação penal privada é de 6 meses para o oferecimento da queixa. É diferente do prazo da ação penal pública condicionada. Qual que é a diferença? Na ação penal pública condicionada, você tem o prazo de 6 meses para oferecer a representação. O Ministério Público, portanto, a partir do momento que ele tem a representação, ele pode levar o tempo que for necessário para oferecer aquela denúncia. Se a representação foi apresentada dentro do prazo de 6 meses, tá tudo bem. Agora, no caso da ação penal privada, o prazo é de 6 meses do conhecimento da autoria para oferecer a queixa. Então, o que você percebe? Vamos pegar 2 exemplos. Vamos imaginar que o Martim Afonso ele é ameaçado. Ele descobre hoje que o autor da ameaça é Antônio Kozikoski. Amanhã, Martim Afonso faz um boletim de ocorrência e faz a representação para que o Kozikoski seja investigado pelo crime de ameaça. 5 anos depois, Ministério Público vai lá e oferece essa denúncia. Pergunto, o Ministério Público aqui tem algum problema no oferecimento dessa denúncia pelo Ministério Público? Não, porque a representação foi ofertada no prazo de 6 meses. A representação só é a autorização para que o Ministério Público haja. Agora vamos pegar um outro lado. Chama um Abin de corno. O Abin se ofende, vai lá e pede a investigação. Ele vai lá e faz o requerimento para a instauração do inquérito. O Abin descobriu quem é o autor do crime, então ele vai lá e faz o pedido. Então o Abin foi chamado de corno hoje. Amanhã, quem chamou o Abin de corno? O Marcelo Lepre. Então amanhã o Abin vai na delegacia e pede a instauração de inquérito. O inquérito demora 1 ano para ficar pronto. Depois de 1 ano, o Abin oferece a queixa-crime. O Abin pode oferecer a queixa-crime depois de 1 ano? Não. Então você tem que ver essa diferença. Na ação penal privada, o teu prazo vai ser de 6 meses para oferecer a queixa. Já no caso da ação penal pública condicionada, o teu prazo é de 6 meses para autorizar o Ministério Público a oferecer a denúncia. Uma vez autorizado, dentro do prazo de 6 meses, o MP para oferecer a denúncia, aí o MP pode demorar o tempo que for necessário para o oferecimento dessa denúncia. Ok? E dentro da ação penal privada, o que é importante a gente lembrar também? As espécies. Por que as espécies? Vamos lembrar da ação penal privada exclusiva. No caso da ação penal privada exclusiva, nós vamos lembrar que é aquela ação penal destinada àqueles crimes que estão no Código Penal que você tem escrito. Se processa mediante queixa-crime. Exemplo, artigo 145 do Código Penal. Crimes contra a honra, de regra, são crimes processados mediante ação penal privada, mediante queixa-crime. Mas por que ela é exclusiva? Porque a titularidade é da vítima. Mas se a vítima morrer, ou se a vítima for judicialmente ausente, você vai aplicar aqui o CAD. O cônjuge, o ascendente ou descendente, o irmão, podem substituir. Agora, por outro lado, e no caso da ação penal privada, subsidiária da pública, o subsidiário, o subs vem do quê? De substituição. Então, quando se fala em ação penal privada subsidiária da pública, o que você está dizendo? Você vai substituir o Ministério Público. O subs é de substituição, é crime de ação penal pública, mas você vai substituir o Ministério Público. E quando que você vai substituir o Ministério Público? Você vai substituir o Ministério Público nos casos de inércia
do Ministério Público. O que é inércia do Ministério Público? Tem tudo para denunciar, mas não denuncia. Tem um inquérito concluído, tá tudo lá, mas eu não denuncio. Quais são os pontos importantes? Vamos lembrar das hipóteses que não caracterizam inércia. E por não caracterizar inércia, não autorizam a substituição do MP. Primeira hipótese, arquivamento de inquérito. Arquivamento de inquérito. Se o MP requerer o arquivamento, você pode oferecer queixa-crime no lugar da denúncia? Pode ter ação penal privada subsidiária da ação penal pública? Não. Mas por que não, professor, se o MP não denunciou? Ora, qual que é a ideia de inércia? Tinha tudo para denunciar, não denunciou. Se o MP está pedindo arquivamento, o MP ficou inerte? Ele não fez nada? Ele agiu, ele pediu arquivamento. Se ele pediu arquivamento é porque ele entende que não é o caso de denúncia. E o MP é o titular da ação. Por isso que no caso de arquivamento, o arquivamento não poderá substituir a ação, não vai poder então ser o caso de ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Outro caso, o MP pediu novas diligências. A vítima pode contratar um advogado para oferecer a queixa-crime no lugar da denúncia em caso de pedido de diligência do MP? Não. Por quê? Porque o MP entende que precisa de mais provas para denunciar. Quem manda na ação penal pública? O Ministério Público. Se o Ministério Público quer mais provas, a vítima não vai poder substituir. E por fim, quando você tem o caso da ausência de provas do inquérito. O inquérito não tem nada para provar que foi o fulano o autor do crime. Se o MP não tem prova que foi o fulano do crime, o autor do crime, o MP está sendo inerte ou simplesmente ele não tem condições de denunciar? Não tem condições de denunciar. Então, nesse caso, não vai caber a substituição do Ministério Público. Ok? Tranquilo? E aí agora a gente vai para o nosso próximo tema. Qual é o próximo tema importante? Competência. Competência, aposto, um coletinho do ABIN que vai cair. Cadê o coletinho, ABIN? Só o subordinado usa o coletinho? Né? Só o subordinado ABIN usa. Né? Então vamos lá. Competência, tema que vai estar na tua prova. Dentro do tema competência, o que eu quero ressaltar com vocês? Vamos lembrar, dentro do tema competência, quais são as 3 perguntas essenciais. Primeira pergunta, qual a justiça? Qual a justiça? E o que nós vamos lembrar aqui em qual a justiça? Dentro de qual a justiça, nós vamos trabalhar em primeiro lugar com a divisão entre justiça federal e justiça estadual. Por que nós vamos começar com a Justiça Federal? Porque as hipóteses de competência da Justiça Federal estão lá no artigo 109 da Constituição Federal. E o que você precisa lembrar aqui quando a gente está falando em competência? Que competência é como se a Justiça entrasse num supermercado. Vai lá primeiro a Justiça Federal, entra num supermercado e pega só o que está na lista de compras dela. Então, o que você percebe aqui em primeiro lugar? Você percebe em primeiro lugar que a Justiça Federal, para começar, ela é como a BIM, só gosta de coisa grande. Então você percebe, nesse caso, que a Justiça Federal não julga contravenção penal. Em nenhuma hipótese, aí você fica atento. A OAB já cobrou isso no 17º exame. Justiça Federal não julga contravenção. Não importa qual seja a contravenção. Justiça Federal só julga crimes. É que nem o ABIN. Só coisa grande, né, ABIN? Só problema grande. A Justiça Federal não quer saber, só vai pegar contravenção. Por outro lado, você ainda tem na Justiça Federal crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União. Quais são os bens, serviços e interesses da União que te importam aqui? Primeiro lugar, como que você faz para raciocinar em relação a bens, serviços e interesses da União? Tem que ser interesse exclusivo da União. Não é interesse da União mais um ente privado. Só a União interessa. Por que eu estou dizendo isso? Por causa das empresas públicas. No caso de vítima de crime, empresa pública federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Porque quem que é dono da empresa pública federal? Apenas a União. Agora, por outro lado,
E as sociedades de economia mista? Pensem comigo. Se para ser competência da Justiça Federal tem que ser só interesse da União, as sociedades de economia mista, caso sejam vítimas de crime, elas vão ser crimes de competência estadual ou federal? Estadual. Mas por que estadual? Porque nas sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, etc., você tem interesse da União, mas também é interesse privado. E por causa disso, então, a competência passa a ser da Justiça Estadual. Outro ponto importante, funcionário público. Funcionário público, ele sempre vai ser julgado, sendo federal, na Justiça Federal? Não! Só vai ser julgado pela Justiça Federal quando ele for vítima de crime ou quando ele for autor de crime em razão da função. Então, se o policial federal, no exercício de um mandado de prisão, ele mata a pessoa que tinha que ser preso, se esse policial federal for a júri, o júri dele vai ser na Justiça Federal, porque estava no exercício da função quando praticou o crime. Agora você percebe, funcionário do IBAMA, vítima de latrocínio, na esquina de uma rua de São Paulo, Justiça Federal ou estadual? Estadual, porque por mais que seja funcionário público federal, não estava no exercício da função quando ele acabou sendo morto, ok? Segundo ponto, vamos lembrar dos crimes transnacionais. O que são os crimes transnacionais? Aqueles crimes que começam a ser praticados no Brasil, geram repercussão fora ou deveriam ter gerado repercussão fora do país. Ou quando você começa a cometer o crime fora do Brasil e ele gera repercussões aqui no território nacional. Os crimes transnacionais, a competência vai ser federal. Lembra da súmula 522 do STF, que fala do tráfico de drogas. Se você tiver com droga na fronteira, é competência federal e pronto? Não. Só vai ser competência federal, como a súmula 522 fala para você, se houver demonstração de que aquele crime era transnacional. Só vai ser competência da Justiça Federal quando houver demonstração da transnacionalidade, que a substância entorpecente ou era para ser remetida para fora do país ou que estava vindo fora do Brasil. E por último, avião e aeronave. Aeronave e navio. Avião, navio, a Justiça Federal está falando do barquinho de pesca? Não. Está falando do ultraleve? Não. O avião e o navio, que eles diz, é coisa grande. Avião e navio que conseguem percorrer grandes distâncias. Quais são os pontos importantes aqui? Primeiro, se você praticar uma contravenção penal. Por exemplo, Paulo Ribas embarca num avião, durante o sobrevoo, Paulo Ribas começa a fazer jogo do bicho dentro do avião. Jogo do bicho é contravenção penal. Paulo Ribas vai ser julgado Justiça Federal e Estadual. Jogo do bicho é contravenção, Justiça Federal não gosta de contravenção. Por mais que tenha sido cometida a contravenção a bordo da aeronave, nesse caso a competência vai ser da Justiça Estadual. Outro ponto, Baixinho e ABIN vão fazer um cruzeiro. Um cruzeiro em direção a uma ilha deserta. Eu não falei nada, foi que vocês vão fazer um cruzeiro. Vocês podem ser amigos, né, ABIN? Né? À noite, na mesma cabine, eles se desentendem. E o Baixinho causa lesões leves em Fernando ABIN. Nesse caso, o Baixinho cometeu lesão corporal leve a bordo de um navio. Por mais que seja lesão leve, a competência vai ser federal, porque estava a bordo de um navio. Professores, se isso fosse numa aeronave, por exemplo, o sujeito vai lá e agride o comissário de bordo, porque o comissário de bordo não quer mais dar bebida pro sujeito. Porque tem um negócio, né? Se você já pegar num voo que tem bebida liberada, sempre tem os caras que se passam, né? É uma desgraça, né? Aí o cara chega uma hora e começa a ficar chato e encher o saco de todo mundo, né? Então, esse cara vai lá, enche o saco do comissário de bordo e acaba agredindo o comissário de bordo. Nesse caso, a competência vai ser da Justiça Federal. Então, o que se começa a perceber? Se você estiver a bordo de um navio, de uma aeronave, não importa mais a dimensão do crime. Desde que seja um crime, a competência vai ser da Justiça Federal. Ok? Vamos em frente. A gente fez a primeira pergunta. Qual a justiça? Nós vimos então as hipóteses de Justiça Federal. O que não se enquadrar na Justiça Federal, a competência vai ser da Justiça Estadual. Por isso que a gente fala que a Justiça Estadual fica com o residual.
Então você precisa lembrar aqui que quando a gente olha para a Justiça Estadual, ela fica com residual por quê? Entrou a Justiça Federal no supermercado, só pegou o que estava na sua lista. O que sobrou dentro do supermercado fica para a Justiça Estadual. Então, o que não for hipótese de competência federal, vai para a Justiça Estadual. E aí você vai lembrar do seguinte, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual tem tribunal do júri. Se o crime for doloso contra a vida e se enquadrar nas hipóteses de competência da Justiça Federal, a competência vai ser do Tribunal do Júri Federal. Agora, se você tem um crime doloso contra a vida que não se enquadra nas hipóteses de competência da Justiça Federal, vai ser do Tribunal do Júri Estadual. Ok? Por outro lado, os crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Lesão corporal leve, ameaça são exemplos de crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo são julgados pelo juizado especial. E aí você percebe que se for crime de menor potencial ofensivo e se enquadrar na hipótese de competência da Justiça Federal, vai ser julgado pelo juizado especial federal. Se for crime de menor potencial ofensivo e não se enquadra nas hipóteses de competência da Justiça Federal, vai ser julgado pelo GCRIM. Ok? Aí, depois de você perguntar qual a justiça, nós vamos para a segunda pergunta. Qual o lugar? E quando a gente pergunta qual o lugar, nós vamos primeiro lembrar do primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? O primeiro critério é a consumação do crime. Não importa onde ocorra a ação, você vai olhar a consumação do crime. Então, se mata um Abim em Colombo e os disparos foram feitos de Curitiba, o Abim morreu em Colombo. Se os disparos foram feitos em Curitiba, não importa, você vai levar em consideração aonde se consumou o crime. O crime se consumou em Colombo. Competência? Tribunal do Júri de Colombo. Agora, e se você encontra um corpo num terreno baldio? Você não sabe onde essa pessoa foi morta. Você tem indícios que essa pessoa passou por Curitiba, por Colombo, por Almirante Tamandaré e por São Paulo. Mas você não sabe em qual desses municípios essa pessoa foi morta. Você não vai ter o local da consumação desse crime. Nesse caso, portanto, nós vamos para o segundo ponto. Se não temos o local da consumação, aí a competência vai ser determinada pelo domicílio do acusado. Se não temos o local da consumação, você vai ter a competência determinada pelo domicílio do acusado. E por fim, se não tivermos o domicílio do acusado, vai que o sujeito tem um andarilho, ou a gente não sabe onde o cara mora, aí você vai ter como critério a prevenção. O que é a prevenção? Apenas para a gente relembrar, a prevenção é o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato passa a ser o competente. Ele acaba recebendo a competência porque ele foi o primeiro a tomar o conhecimento do fato. Ok? E por fim, a questão, que até vou pôr um asterisco para você aqui, porque é o que vai cair, que diz respeito à prerrogativa. O que nós temos que lembrar em relação à prerrogativa? A prerrogativa, ela é a soma de 2 elementos. Primeiro lugar, para você ter a prerrogativa, o que é a prerrogativa? É o direito que você tem de ser julgado pela instância superior. E dentro desse direito que você tem de ser julgado pela instância superior, o que nós vamos lembrar? Para você ser julgado pela instância superior em razão do teu cargo, você vai ter um crime cometido. O crime vai ser cometido durante o exercício do mandato. O crime vai ser cometido durante o exercício do mandato. Então, o que você percebe? Martim Afonso. Martim Afonso pratica crime de homicídio. Hoje, Martim Afonso se candidata a deputado federal, se elege, é diplomado. 1º de janeiro começa a exercer o cargo de deputado federal. O que eu pergunto para vocês? Esse homicídio cometido pelo Martim vai ser julgado pelo STF?
Não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para você ser julgado pela tua prerrogativa, o seu crime vai ser praticado durante o exercício do mandato. Se você não estiver no exercício do mandato, ou antes ou depois, vai para a primeira instância. Não entendi, professor. Ora, você está durante o exercício do mandato, você comete um crime e você perde o mandato. Você vai ser julgado pelo STF? Se você perder o mandato? Não. Você tem que cometer um crime durante o exercício do mandato. E mais, além disso, você tem ainda que esse crime, ele tem a ver com a função. Tem que estar no exercício da função. Como assim, professor? Veja, nós vimos vários crimes praticados por funcionários públicos em razão da função. Nós vimos durante a nossa última aula de parte especial, nós vimos o quê? Nós vimos a corrupção passiva, a concussão, o peculato. Qual que era a tônica desses crimes? O ponto comum desses crimes era um funcionário público usando da sua função para praticar os delitos. Então, o que você percebe aqui nessa hipótese? Você percebe aqui que o deputado federal, o deputado estadual, o governador, eles vão usar da função para praticar um crime. Como assim? Deputado federal, usando da função, desvia dinheiro público para a própria conta. Nesse caso, esse deputado federal está no exercício do mandato e praticou um crime no exercício da função. Ele vai ser julgado pela prerrogativa. No caso, o deputado federal, pelo STF. Agora, deputado federal, no exercício do mandato, comete crime de violência doméstica, pratica ameaça contra sua esposa que pede a separação. Ele está no exercício do mandato, mas ele vai ser julgado pela prerrogativa? Não. Por que não? Porque por mais que ele esteja no exercício do mandato, esse crime que ele praticou não foi um crime em que ele se valeu da função para praticá-lo. Nesse caso, portanto, a competência vai ser lá do primeiro grau de jurisdição. Ok? Para finalizar, vamos lembrar da súmula 122 do STJ. A súmula 122 do STJ que ela te fala que se no mesmo processo você tem crime federal e crime estadual, a competência vai ser federal. Então lembra da Lava Jato. Lava Jato tem crime estadual e tem crime federal. Quem está julgando a Lava Jato? Justiça Federal. Então se tiver crime federal e estadual no mesmo processo, a competência vai ser federal. Ok? Tranquilo? E para a gente finalizar então o nosso encontro, vamos falar rapidamente do rito ordinário. Vamos falar rapidamente do rito ordinário. Vamos falar rapidamente do rito ordinário. Quando a gente está falando de rito ordinário, olha só, pessoal, vem cá que a gente já vai ver vários pontos relacionados ao rito ordinário. O rito ordinário, ele vai ter a denúncia ou a queixa como início. Então você vai ter aqui a denúncia ou a queixa. O que vai acontecer no rito ordinário? Você tem o oferecimento dessa denúncia ou dessa queixa. Essa denúncia, essa queixa vai ser encaminhada ao juiz. Esse juiz, ele vai fazer o quê? A admissibilidade da denúncia ou da queixa. A admissibilidade da denúncia ou da queixa. O que significa isso? O juiz pode, número 1, receber a denúncia. Ele pode receber a denúncia. Mas o juiz também pode, número 2, rejeitar a denúncia. O juiz pode rejeitar a denúncia. Quando que o juiz vai rejeitar a denúncia? Quando está presente uma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. A denúncia é inepta, ou seja, a denúncia não narra todos os detalhes do fato. Por exemplo, simplesmente fala, o Abim matou uma pessoa na rua, mas várias pessoas morrem na rua. Então, que dia que foi esse crime? De que maneira ocorreu esse crime? Se a denúncia não descrever isso, a denúncia ela é inepta. Ou quando a denúncia não tem justa causa. Vamos lembrar para que serve o inquérito? Justamente para dar essa prova mínima para sustentar uma denúncia em juízo. Essas são as hipóteses de rejeição. Beleza, mas quando o juiz recebe a denúncia, o que esse juiz vai fazer na sequência? O juiz recebe a denúncia, ele vai, então, se ele receber a denúncia, ele vai determinar
a citação do acusado. Presta atenção na citação. Se cair algo a respeito de rito, tenho certeza que vai ser citação. Por quê? Qual a regra da citação? A regra da citação é que a citação ela é pessoal. Ou seja, o oficial de justiça vai até o local onde o acusado está para citá-lo, para oficialmente informá-lo de que ele está sendo processado. Professores, se o acusado mora em outra comarca, que não a comarca onde está correndo o processo, a citação vai se dar por carta precatória. Beleza. Agora vamos pensar em outra hipótese. O Antônio Kozikoski é liso que dói. Está sendo processado. O oficial de justiça chega lá no escritório dele, falam que ele está em reunião, mas na verdade, na sala de reunião do Antônio Kozikoski tem uma porta para a saída dos fundos do escritório. E o oficial de justiça está percebendo que o Antônio Kozikoski está se esquivando do cumprimento da citação. O que você vai perceber? Se o oficial de justiça for por 2 vezes até o local aonde o acusado tem que ser citado, esse número 2 não é novidade para vocês, porque vocês estão tendo o processo civil com o professor Paulo Ribas, e quando ele fala em citação por hora certa para vocês, quantas vezes o cara tem que comparecer para dar citação por hora certa? 2 vezes. E sabe por quê? Porque o Código de Processo Penal, nesse ponto, ele não regulamenta a citação por hora certa. Então ele pega por analogia o que está no Código de Processo Civil. Então acontece, o que você sabe de citação por hora certa no processo civil, você sabe de citação por hora certa no processo penal. Então o oficial de justiça vai por 2 vezes o escritório do Antônio Kozikoski. Notoriamente o Antônio Kozikoski está se esquivando do cumprimento da citação. O que o oficial de justiça vai fazer? Vai pegar, por exemplo, a secretária e falar para a secretária o seguinte: amanhã, 2 horas da tarde, eu vou vir aqui citar o Antônio Kozikoski. Se ele não aparecer aqui para ser citado, eu vou citar a senhora no lugar dele. E a citação vai ser válida. Se o Antônio, aí no outro dia, 2 horas da tarde, Kozikoski não apareceu para ser citado, cita a funcionária no lugar dele. Tá tudo certo nesse ponto. Ok? Só que qual que é o outro ponto importante aqui dentro da citação? Já vimos que a citação é pessoal, já vimos carta precatória e vimos citação por hora certa. Mas tem um último ponto. E se o acusado sumiu do mapa? Não consegue citar o cara porque em nenhum endereço que você procura ele, falam que não é o endereço dele. O cara sumiu. Se o cara sumiu, se você não consegue localizar o acusado, se você não consegue localizar quem tem que ser citado, não adianta fazer citação por hora certa, porque você nem dá para dizer que o cara está se esquivando, o cara fugiu, sei lá para onde foi, não consigo localizar. Então, quando o acusado não consegue ser localizado, nós vamos usar a citação por edital. E aí, quais são os pontos para você lembrar da citação por edital? Você vai determinar a citação por edital, mas alguém lê o Diário da Justiça para saber se está sendo citado por edital? Professor, eu leio porque eu sou estagiário. Quando eu era estagiário, eu tinha que ler. Quando eu trabalhava no escritório, eu tinha que ler. Mas é que na minha época, Bim, não tinha essa coisa que já vem um recorte no teu e-mail, como é hoje. Na minha época, você tinha o carinha que ia te entregar cedo os recortezinhos do jornal para te entregar. E o meu primeiro estágio foi numa empresa que fazia o recortezinho para colar num papel e entregar para os advogados. Então nem existe mais a minha função de estagiário, né? Não tem mais essa função. Então eu tinha que ler o Diário da Justiça para poder entregar para os advogados. E aí o que você vê nesse caso? O cara teve o prazo do edital. Esgotou o prazo, o cara não apareceu. Esgotou o prazo, o cara não constituiu o advogado. O que você vai fazer? Você vai condenar o cara sem defesa, sem ele aparecer? Atenção para esse detalhe. Quando você tem a citação por edital e o acusado não responde à citação por edital, nós vamos ter a suspensão do processo e a suspensão da prescrição. Lembrem deste detalhe. Se o acusado citado por edital não comparece e nem constitui advogado, você não vai tocar o processo para frente. Você vai suspender o processo e vai suspender a prescrição.
Ok? Onde está isso? Artigo 366 do CPP. Ok? Tranquilo? Professores, se o cara aparecer depois, o processo volta a correr normalmente. Ok? Tranquilo? Artigo 366 do CPP. Beleza? Oi. A pergunta do colega, qual é o prazo para suspensão? O prazo de suspensão do processo, o processo pode ficar suspenso indevidamente. Agora, a súmula 415 do STJ, ela vai dizer que o teu prazo de suspensão é o prazo máximo de prescrição. Como assim? Por exemplo, estou sendo acusado do crime de furto simples. Pena máxima 4 anos. Eu vou ver que 4 anos prescreve em 8. Então ele vai ficar 8 anos com a prescrição suspensa, esgotada a prescrição dos 8 anos, a suspensão dos 8 anos, o processo vai continuar suspenso, mas a partir daí a prescrição começa a correr. Entendeu? Então o prazo de suspensão é o prazo máximo de prescrição. Ok? Tranquilo? 415 do STJ, tá? Súmula 415 do STJ. Depois da citação, o que acontece? Se o processo não foi suspenso e o cara foi citado, nós vamos ter a apresentação da resposta à acusação. A resposta à acusação. Qual que é o prazo para a apresentação da resposta à acusação? 10 dias. Atenção! Esses 10 dias são contados da citação e não da juntada aos autos do mandado. Não é igual ao processo civil que você tem que juntar aos autos o mandado de citação para começar a correr prazo. Não, a resposta à acusação ela tem que ser apresentada 10 dias a partir da citação. Ok? Oi? Cita no dia seguinte, é o prazo processual. Se você foi citado hoje, quinta-feira, e o mandado foi juntado segunda-feira, não importa, como se foi citado hoje, quinta, amanhã, começa a correr o teu prazo. Ok? O que é a resposta à acusação? É a primeira manifestação da defesa a respeito da acusação. Aí você apresenta a resposta à acusação, o que você percebe depois dessa resposta à acusação? O juiz, ele tem duas opções depois da apresentação da resposta à acusação. O juiz, ele pode absolver sumariamente o acusado, ele pode absolver sumariamente o acusado. A absolvição sumária, que é a hipótese do artigo 397 do CPP, o que é essa absolvição sumária? É quando é tão evidente a necessidade da absolvição que não tem por que o processo ir para frente. O juiz, depois da resposta à acusação, percebe que não tem por que esse processo ir para frente, tem que ser absolvido. Exemplo, fica evidente para o juiz, após a resposta à acusação, que o acusado agiu em legítima defesa. Ele não tem o porquê levar o processo para frente. Ele absolve sumariamente. Agora, atenção, e se o juiz não absolver sumariamente? O que ele vai fazer? Ele vai designar uma audiência. Ele vai designar uma audiência. E aí você vai lembrar o seguinte nessa audiência. Quem são as pessoas que podem ser ouvidas nessa audiência? Primeiro, você vai ouvir nessa audiência o ofendido. Quem é o ofendido? O ofendido é a vítima. É a vítima. Professor, e se não tiver ofendido? Você não ouve. Por exemplo, crime contra a administração pública. Você não tem como pôr a administração pública para sentar lá. Então você não ouve ofendido, só se isso for possível. Depois do ofendido, nós vamos ouvir testemunha de acusação. Lembrem do seguinte, quantas testemunhas podem ser arroladas pela acusação no rito ordinário? Até 8 por fato. Então, se tiverem 5 fatos, a acusação pode arrolar até 40 testemunhas. Ok? Depois, as testemunhas de defesa. Quantas testemunhas? Também 8 por fato. Também 8 por fato. Depois, a gente tem aqui os peritos, caso isso tenha sido requerido pelas partes. Pode ser que não tenha. Mas se foi requerido pelas partes, vão ser ouvidos os peritos. E por último, o
interrogatório. O interrogatório que é a oitiva do acusado. O que é importante você lembrar em relação ao interrogatório? O interrogatório obrigatoriamente deve ser realizado na presença do advogado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no interrogatório deve ser garantido o direito ao silêncio do acusado. O acusado pode ficar em silêncio sem que isso seja interpretado em seu prejuízo. E terceiro ponto, antes da audiência de interrogatório, o juiz ele vai garantir ao acusado o direito dele ter uma entrevista reservada com o seu advogado. Então esses são os 3 pontos. Tem que ter advogado, tem que ter o silêncio e tem que ter a entrevista reservada antes do interrogatório. Professor, se não tiver advogado, se não tiver silêncio, se não tiver entrevista reservada, qual vai ser a consequência desse interrogatório? Ele vai ser nulo, ele vai ser anulado e um novo interrogatório terá que ser realizado. Terminado o interrogatório, a gente vai ver então que acabou a instrução processual. Quando acaba a instrução processual, o que nós vamos ter? Nós vamos ter então as alegações finais. Primeiro, quem apresenta a primeira alegação final? No processo penal, vocês já perceberam que primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. Então, primeiro, a alegação final do MP. Ou, se for ação penal privada, do acusador, do querelante. Depois da alegação final da acusação, vem a alegação final da defesa. E depois das alegações finais, nós temos a sentença. Ok? Quais são os 2 pontos finais na nossa revisão? Primeiro, se for o rito sumário, qual é a diferença do rito ordinário para o rito sumário? O rito ordinário se aplica aos crimes que a pena máxima é de 4 ou mais anos. Então, a partir de 4 anos, vai ser rito ordinário. O rito sumário ele se aplica para aqueles crimes que têm pena máxima inferior a 4 e superior a 2. Só que o que acontece no rito sumário? O rito sumário ele é igual ao rito ordinário, tirando essa questão da pena máxima do crime. A diferença qual que vai ser? No rito sumário, o número máximo de testemunhas é de 5 por fato. Então, se você sabe o rito ordinário, você sabe do rito sumário, guardados esses 2 detalhes. Outro ponto, rito de drogas. Qual vai ser a diferença do rito de drogas? No rito de drogas você oferece a denúncia, depois da denúncia o juiz vai notificar o réu a apresentar a sua defesa preliminar. Depois da defesa preliminar, o juiz vai receber essa denúncia. E a partir do momento que o juiz recebe essa denúncia, ele vai realizar a audiência de instrução. A audiência vai ser em que sentido? As pessoas vão ser ouvidas nesta ordem. Em relação à audiência de instrução no rito de drogas, vamos lembrar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou com repercussão de geral, e aí você vai olhar o seguinte, toma cuidado, porque se você for olhar a lei de drogas, ela vai falar que no rito de drogas o primeiro ato é o interrogatório. E o Supremo Tribunal Federal falou que, com base na ampla defesa, tem que ser dada uma interpretação conforme a Constituição. Então, no rito de drogas, quem é o último a ser ouvido? O acusado. Guarda essa informação. Ok? Tranquilo? Pessoal, com isso encerramos então a nossa revisão. Estou vendo aqui pelas respostas que vocês já estão afiadíssimos em processo penal. Então, o processo penal não é a preocupação de vocês, né? A preocupação de vocês não vai ser o processo penal. Nos vemos então ou na revisão de véspera ou para quem vai fazer o curso de questões, tá bom? Uma ótima aula a todos. Nos vemos aí na sequência. Um abraço.